Boa noite. Hoje é 12 de abril de 2020. Que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, no poder do Espírito Santo. Mais um dia de culto, de louvor, hoje domingo. É um dia que normalmente estaríamos reunidos em nossas congregações, mas estamos reunidos em espírito e estamos louvando ao Senhor. Vamos meditar e ouvir a sua mensagem, como foi colocado no título, Jesus Cristo, nossa Páscoa. E vamos louvar ao Senhor, assim enquanto outras pessoas estarão aí acessando através dos seus aparelhos, sejam o seu tablet, aparelho celular, TV, notebook, computador. Estaremos aguardando e vamos então meditando para recebermos a palavra do Senhor. E nós vamos louvar ao Senhor. E na abertura desse hino, o que é importante falar sobre a ressurreição de Jesus? A fé que nós cristãos temos da nossa própria ressurreição e da ressurreição dos nossos amados, as pessoas que partiram. Então, o fundamento, por isso que ela faz parte dos 6 princípios, a ressurreição dos mortos é uma crença fundamental na vida do verdadeiro cristão, justamente porque isso nos fortalece e nos mantém sempre vinculados à obra de Jesus Cristo. E é por causa disso que nós vamos fazer a abertura cantando um cântico que ele lembra muito essa mensagem de nós sabermos que um dia estaremos com os nossos entes queridos, junto com Jesus no céu. E inclusive foi um hino que eu cantei no féretro de mamãe e que eu quero nesse momento relembrar e falar justamente da nossa fé. Um dia todos nós estaremos juntos com Jesus. Que saudade que nos venha lembrança daqueles que já partiram para Deus. Mas nós temos uma viva esperança de revê-los novamente lá no céu. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas das mãos, lá verei o meu amigo Paulo, verei Pedro, Tiago e João. Mas primeiro quero ver o meu mestre e amá-lo de todo o coração. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas das mãos. E a ressurreição do Senhor Jesus nos trouxe a graça, a superabundante graça, que é o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa festa, da nossa comemoração. A Páscoa não é chocolate e nem é coelho. A Páscoa simboliza Jesus Cristo ressurrecto, a superabundante graça. Aleluia!
superabundante graça, superabundante graça, 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 superabundante graça, superabundante graça. Somos filhos da graça, divinos sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, superabundante graça, 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 superabundante graça, superabundante graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz, e assim somos santos, justificados. Um dia seremos glorificados, um dia seremos glorificados. Graça, graça, superabundante graça, superabundante graça, 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 superabundante graça, superabundante graça. Aleluia, Senhor. Ele é a nossa justificação, a quem Deus ressuscitou. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça é para o que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça é para o que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação. Aleluia. Glórias ao teu nome santo, Senhor. Bendito seja, Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Uma boa noite a todos os que estão
conectados e online para receber essa mensagem e também aqueles que vão ouvi-la depois. O 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3, 4 até 8, diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais 20 ainda a maior parte, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo. No versículo 16 ele diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a igreja de Corinto, como eram gregos, os gregos tinham dificuldade de acreditar na ressurreição, eles estavam nessa situação. Uma nova geração estava vindo, o apóstolo Paulo então coloca com ênfase isto, e que a gente vai explicar no decorrer da mensagem: Jesus Cristo, a nossa Páscoa, a nossa ressurreição. Quando nós aprendemos no discipulado, o reino de Deus é importante por causa disso, nós aprendemos os 6 princípios lá de Hebreus 6, básicos da doutrina de Cristo: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismo, imposição de mãos. O 5º, a ressurreição dos mortos, e o juízo eterno, o 6º. Então, a ressurreição dos mortos é importante, como eu falei na abertura, porque, entre outras coisas, crer na ressurreição de Cristo está vinculado a crer na nossa ressurreição, na ressurreição dos nossos amados e das pessoas que a gente prega o Evangelho e creem. Mas você já teve a situação de pessoas perguntar para você: mas quais são as provas de que Cristo realmente ressuscitou? Quem que viu Jesus ressuscitado? Essa ressurreição foi real, não foi imaginária daquele povo que estava esperando por isso? Essas e outras perguntas nós vamos responder durante a mensagem. Então vai ser importante, nós vamos estar voltando ao tema central do Evangelho, entre outras coisas, a ressurreição de Cristo, porque como o apóstolo Paulo disse, se a gente não crê que Jesus Cristo ressuscitou, a nossa fé está tudo perdido. Porque se a nossa fé de Jesus se baseia apenas nessa vida, no emprego, nas coisas que a gente tem, na prosperidade, nas coisas aqui na terra, ele diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque nós não cremos realmente na mensagem fundamental do Evangelho do Reino de Deus. Então, eu vou passar uma porção de informações através da Escritura, estar explicando muitos textos da Escritura que está relacionado à mensagem, para poder responder essas perguntas, né? Quais são as provas de que Jesus ressuscitou? A ressurreição de Jesus foi real, né? Quem viu Jesus ressuscitado? Então essa mensagem ela é importante no nosso tempo, porque ela vai solidificar a fé daqueles que creem e também daqueles que não creem, porque será uma ferramenta a mais para que você possa estar pregando o Evangelho do Senhor. E nós vamos usar o método que eu utilizei aí na sexta-feira. Eu vou focar, como eu vou apresentar muitas coisas antigas, eu quero que vocês vejam para facilitar o entendimento, e eu vou estar comentando e colocando cada ensino, e por isso a câmera vai ficar um tempo focada no computador, depois ela volta para que a gente faça o arremate da palavra, correto? Então enquanto a câmera está se posicionando, nós vamos estar preparando a mensagem: Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. E isso vai ser importante para que a gente possa dar sequência nessa mensagem. Então, Jesus Cristo, nossa Páscoa. Vamos centralizar para que vocês vejam bem tudo aquilo que será mostrado e que a gente vai estar ministrando para todos, né? Espero que vocês estejam com uma visão ótima daquilo que nós vamos estar mostrando, né? Primeiro que a gente vai mostrar, por curiosidade, está aí o famoso sudário, né? Sempre me perguntaram de onde vem o sudário e de onde está escrito isso na Bíblia.
ele vem desse texto do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 7, em que ele fala aí que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado em lugar à parte. Então a palavra lenço em grego é sudarion, né? É de onde veio a palavra portuguesa sudário, né? Que era uma toalha para secar o suor do rosto, né? Então, aí para a gente começar, Jesus Cristo ressuscitou e está voltando, né? Já já ele volta aí. Então, como base do tema, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, a referência é o sacrifício de Jesus. Agora o cordeiro não é mais um cordeirinho normal, é o cordeiro, o Filho de Deus. Então, como eu já falei em outras ministrações, o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem 5 pilares, 5 colunas, 5 fundamentos que não podem de maneira nenhuma ser alterados. Para a gente crer no Evangelho de Jesus Cristo, nós temos que crer pelo menos nessas bases. Primeiro, que Jesus Cristo é Deus. Segundo, que Jesus Cristo se encarnou. Terceiro, que Jesus Cristo morreu numa cruz, que foi o tema da mensagem de sexta-feira, e que já está disponível tanto no Facebook como no YouTube. E quarto, que Jesus Cristo ressuscitou, né? A nossa Páscoa, que é o tema desta palavra de hoje. E Jesus Cristo, que é o Senhor, que numa outra oportunidade também nós estaremos ministrando, conforme o Espírito Santo nos mandar. Então, vamos lá. A ressurreição de Jesus Cristo. A primeira pergunta, o primeiro questionamento, a primeira pergunta é: a ressurreição de Jesus Cristo foi de fato um acontecimento real? Muita gente pergunta isso. Será que não foi uma coisa, né? As pessoas estavam tão ligadas que acabaram imaginando isso? Então vamos ver. Vamos lá no texto de Atos 1:3. Jesus, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Atos 1:1-3, né? Muito real. Provas infalíveis. A palavra em grego, aí esse tequemeiro, aí ele quer, o tec, né? Está ligado a uma linguagem médica, é uma prova demonstrativa, é uma evidência indubitável, quer dizer, é um conhecimento seguro, é como se tivesse feito o exame, né? O Lucas era metódico, por ser médico, né? Ele era metódico. 40, que nos lembra a quarentena, né? De 40, é um período de tempo entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, durante o qual apareceu aos apóstolos e a outros, né? Então, nesses 40 dias antes dele ascender aos céus, ele então esteve pregando o Evangelho do Reino de Deus. Concernentes aí a respeito da proclamação do Evangelho, né? Representa o início do cumprimento das promessas do Reino de Deus. O Reino de Deus, o domínio gracioso do governo de Deus, que começa com a transformação no coração de cada cristão, né? Pelo poder do Espírito Santo. Então é o governo de Deus, é o reinar de Deus. E está lá, ressuscitou ao terceiro dia, que é um fundamento, um pilar dentro disso, que tudo que nós estamos crendo, né? Mateus 12:14 fala: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Começamos por aqui com um problema, porque muita gente zomba desse texto, né? E a gente vai ter que explicá-lo para nós. 3 dias e 3 noites. Contagem judaica de tempo não era tão exata como na época atual. Esse tipo de expressão era uma maneira comum de enfatizar o significado profético de um período de tempo. Nesse caso, era uma maneira enfática de dizer 3 dias, de acordo com o cálculo judaico. Então, veja bem, tentar interpretar os textos da Escritura, do passado, especialmente nos costumes judaicos, com aquilo que a gente faz hoje, a pessoa vai criar uma série de problemas, de dúvidas, e vai acabar descrendo justamente por isso. Então entenda que a forma dos judeus contarem era muito diferente disso. Então, como é que ele conta os 3 dias? Sexta-feira, das 15 horas, a hora que ele entregou a vida ao Pai, até as 18, porque o dia judaico termina às 6 da tarde, às 18 horas. Cristo é crucificado e morre. Sábado, então ele ficou das 18 da sexta-feira, né, até as 18 do sábado, um dia inteiro. E no domingo, das 18, que começa nos 18 no sábado, até a madrugada do domingo, a hora que ele ressuscitou, que a Escritura não diz exatamente que horário que foi. Então, no cálculo hebraico, era a forma correta de se dizer 3 dias e 3 noites. É uma sinédoque, né? Então, a gente tem que compreender isso. E o texto que tem sido motivo de muita zombaria. Já enfrentamos situações assim. Baleia, a palavra keitos em grego quer dizer baleia, peixe, monstro marinho. Pode uma baleia engolir um homem?
Em 1891, James Bartley, isso vocês podem encontrar na internet, 21 anos, próximo das Ilhas Malvinas, foi encontrado vivo 24 horas depois dentro de uma baleia cachalote, que foi morta. Ele teve vida normal e só morreu em 1909, 18 anos depois. Então, tá aí a foto que saiu no jornal, né, para vocês verem aí, é bonitinho, né, a baleia aqui, o cachalote, as pessoas em cima e o James Bartley aí, né. Então, para mostrar primeiramente que não o cachalote, ele normalmente tem, aí nós estamos vendo uma foto de um cachalote, ele tem 25 metros e pesa em média 57 toneladas, né, um negócio imenso, né, da criação de Deus, né. Então o cachalote ele não é bem propriamente uma baleia, ele é um cetáceo, né. Então tá aí o tamanhão dele com esse bocão, vendo próximo de um homem, para ver que a coisa mais fácil que teve, né, Jonas descobriu que o cachalote engole, né. Então tá aí pra gente vislumbrar bem e ver, tirar essa primeira dúvida que as pessoas zombam e caçoam. Agora eu estou dando elementos para vocês reais e concretos para que vocês também tirem as suas dúvidas e vejam que a Escritura não mente e não pode falhar. O sinal de Jonas foi esse cachalote aí, né? Muito bem. Está lá em Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então a profecia era essa, né? A missão dele era essa. Em Marcos 8,31, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e se fosse rejeitado pelos anciãos, e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas também que depois de 3 dias ressuscitaria. Então, ênfase muito viva e poderosa é nessa ressurreição ao terceiro dia. Dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia, né? Lucas 9, 22. A gente vê que os evangelistas, né, nos evangelhos, eles colocam, dão bastante ênfase à ressurreição ao terceiro dia. E respondeu-lhes, ide dizer àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Né? Tá aí a palavra hoje e amanhã, uma expressão idiomática semítica, para um período curto específico, né? Cristo estava seguindo o seu cronograma. Terceiro dia é referência à ressurreição de Cristo. Então, terceiro dia é um fundamento muito importante. Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Sou consumado, o mesmo verbo usado em João 19:30, que a gente explicou na mensagem de sexta-feira, né? O totalmente pago aí, né? Então ele está completando a obra. A ressurreição de Jesus. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é importante na pregação do Evangelho do Reino de Deus? A pergunta que sempre me fazem e está aí. Resposta, sim. É o ponto central do Evangelho do Reino de Deus. Sem ela não há poder. Os apóstolos juntaram lado a lado o nascimento, a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. Então hoje, a comemoração da Páscoa, ela deve entender que Páscoa é Jesus Cristo. Então a gente deve esquecer o chocolate, ainda que ele seja delicioso, esquecer os coelhinhos, que não tem nada a ver com isso, e lembrar do sacrifício do Cordeiro de Deus. Não tem a ver com coelho, é com Cordeiro, e é o de Deus. Atos 2, 32, 36. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Portanto, exaltado à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Tá vendo? Já o senhorio, no primeiro sermão, ele coloca basicamente a ênfase daquilo que a gente está falando sobre os 5 pilares. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, na citação do Salmo 110:1. Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse entre os mortos, e esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, e ajuntaram-se Paulo e Silas e também uma grande multidão de gregos religiosos, que poucas mulheres. Vamos lá. Quais são as provas infalíveis da ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Essa também é muito importante porque vai nos dar elementos para a gente entender quais são as provas infalíveis da ressurreição. Essas provas, elas são inúteis para as pessoas que têm a mente bloqueada para a verdade, né? Que a gente fala de mente fechada, coração duro. A pessoa precisa realmente se abrir para entender. Ela não pode fazer que nem o faraó, né? Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê,
mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu, 1 João 5,10. O primeiro, o túmulo vazio de Jesus. Muitos túmulos, né, de líderes religiosos, todo mundo vai e faz aquelas peregrinações que estão enterrados lá, né? O de Jesus não, o de Jesus está vaziozinho, né? Marcos 16,6. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Então, aleluia, o túmulo dele está vazio. Aí uma foto mais atual, né, do lado direito, e essa aqui um pouco mais antiga. Então tá aí, do lado de fora e do lado de dentro, está vaziozinho para quem quiser ir lá ver. Lucas 24:12. Pedro, todavia, levantando-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou, admirado com o que acontecera. Correu, pois, e foi a Simão, Pedro, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. João 22. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. João 26. Então, estava aquela correria, né? É uma outra situação. Qual a outra prova? Jesus mudou a aparência, como narra os evangelhos, né? Ele, porém, insistiram com Jesus. A gente vê naquela passagem com os discípulos de Emaús, né? Ele não foi reconhecido, né? Insistiram com Jesus dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Lucas 24:29. Mas não perceberam que era Jesus, porque o seu corpo estava transformado. E, aliás, esse corpo para nós é interessante porque nós teremos um corpo semelhante na ressurreição. Uma terceira prova, o nascimento repentino da igreja. Atos 2:47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu creio que uma das grandes provas irrefutáveis é o crescimento da igreja. Se a gente vê quem eram os discípulos, como é que eles estavam apavorados, tremendo de medo. Pedro tinha negado Cristo por 3 vezes, um tinha traído. O povo eles estavam realmente numa situação complicada. E foi esses aí que o Senhor Jesus usou para mudar, né? O nascimento repentino da igreja, quando começa, ela nasce em Pentecostes, né? Em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles 120, ali começa a igreja do Senhor, né? Uma igreja cheia de poder. O nascimento repentino da igreja, de um grupo desorientado, 120, temeroso e escondido, Jesus fez a igreja que revirou o mundo mundo inteiro com a mensagem do Evangelho. Era o poder da ressurreição, o poder do Espírito Santo. Então, só pelo poder da ressurreição, que é o poder do Espírito Santo, que através do Espírito Santo que ele ressuscitou, só esse poder foi capaz de pegar essas 120 pessoas cheias de medo, escondidas, fugindo, e fazer um reboliço no mundo antigo, transformar o mundo e pregar o Evangelho. Então, essa é uma prova irrefutável, né? Da gente pegar de quando eles começam lá dos 120, logo aumenta para 3.000, daí a coisa vai aumentando, né? Só o poder de Deus para explicar isso, né? Aí começa então que eles vão ser chamados em Atos 11:26, aonde eles vão ser chamados pela primeira vez em Antioquia de cristãos, né? Aí começou esse nome, né? E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11:26. Então começa aí o nome pelo qual nós herdamos, e devemos fazer justo, né, porque os cristãos tiveram esse nome com base, porque cristãos que significa não só pequenos cristos, mas seguidores de Cristo, parecidos com Cristo. Quer dizer, eles viam tanto Cristo nos cristãos que eles receberam esse nome. Então a gente precisa se parecer com Cristo para receber o nome cristão. Uma quarta prova: os judeus que guardavam o sábado e que se converteram mudam seu dia de adoração para o domingo, o primeiro dia da semana, por ser o dia da ressurreição de Jesus. Lucas 23:56 narra: e voltando elas, prepararam especiarias e unguentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Aqui a gente vê, as pessoas citam esses textos do Evangelho. Lembre-se que a igreja começa em Atos 2, então os Evangelhos, termina os Evangelhos, aí começa a história da igreja em Atos, né? E a gente vê lá quando começa a mudança. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em Atos 20, versículo 7 diz: e no primeiro dia da semana ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou-se a prática até a meia-noite. Então os cristãos fazem isso naturalmente, não era uma substituição, isso realmente foi algo de gratidão, né? Em Apocalipse 1:10 o apóstolo João escreve:
Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Dia do Senhor, uma expressão que aparece em muitos escritos primitivos de cristãos, né, que se refere ao domingo, o dia da ressurreição do Senhor, e não o sábado. Os romanos, eles separavam dias para adorar o imperador, e chamavam de o dia augustiano. E por aí afora, conforme eles davam os nomes, né? Por isso os cristãos reservaram o domingo como dia de adorar a Deus e a Cristo, chamando do dia do Senhor. Em 321 da nossa era, né, depois de Cristo, Constantino, que funda a Igreja Católica em 324, ele passou o sábado cristão para o domingo. Mas os cristãos já adoravam a Cristo no domingo desde o primeiro dia. E existem escritos dos chamados pais da igreja, discípulos do Senhor daquela época, né? Esse Inácio, bispo de Antioquia, que viveu no tempo dos apóstolos, entre 30 e 107, e foi discípulo do apóstolo João, ele escreve: e após a observância do sábado que os judeus guardavam, que todo amigo de Cristo guarde o dia do Senhor como uma festa, o dia da ressurreição. Na epístola de Barnabé aparece aí um companheiro de Paulo, né, aquele apóstolo que tanto ajudou ele, né? E esse inclusive aparece num dos manuscritos do grego do Novo Testamento. Portanto, também guardamos o 8º dia com alegria, o dia em que Jesus ressurgiu dos mortos. Então, já era uma prática, né? Para quem que Jesus apareceu? Então, se a gente olhar no gráfico, ele apareceu para Maria Madalena, para as mulheres que retornavam da tumba, está lá em Mateus 28, a Pedro, aos 2 discípulos que iam em Emaús, aos 10 discípulos, sem o Tomé, aos 11, já com o Tomé, aos 7 discípulos junto do Mar da Galileia, a mais de 500 pessoas, a Tiago aqui o meio-irmão dele, o autor da epístola, né? Aos 11 discípulos de um monte na Galileia, no Monte das Oliveiras em Betânia, e ao apóstolo Paulo no caminho para Damasco. Então são as 12 referências de ressurreição do Senhor Jesus aparecendo, né? Então 12 vezes a Escritura cita que uma ou mais pessoas viram o Senhor Jesus Cristo após sua morte e ressurreição. Elas conheceram Jesus em vida, eram testemunhas escolhidas e preparadas de antemão por Deus, eram testemunhas ungidas pelo Espírito Santo para testemunhar. Então, claro que Deus soube escolher essas pessoas, né? Atos 10:40 diz: a este ressuscitou Deus no 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. Então o texto de Atos mostra que o Senhor Jesus apareceu para aquelas pessoas a quem Deus já de antemão havia preparado. Os discípulos que conviveram com ele e também pessoas que selecionadas por Deus, né? A outra pergunta para ser respondida: quais foram as pessoas que viram o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, como a gente citou ali, né? Então a primeira foi Maria Madalena, o apóstolo Paulo. Se naquele texto de 1 Coríntios que eu li, quem já leu atentamente 1 Coríntios vai observar que ele não cita as mulheres. E poderia perguntar, mas ele apareceu primeiro para Maria Madalena, por que Maria Madalena ele não cita? Porque os gregos, eles eram muito preconceituosos em relação às mulheres, eles não davam crédito a testemunho de mulher. Então ele cita só os homens, né? Uma série de preconceito, mas existia mesmo. Então tá lá, Jesus disse a ela: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe disse: Senhor, se fosse tu que o levaste, dize-me para onde o puseste e eu irei buscar. Então Maria Madalena foi uma privilegiada. Depois Joana, esposa de Cusa, procurador de Herodes, lá em Lucas 8:3. Maria, mãe de Tiago, está em Mateus 27:56. E outras mulheres que não foram identificadas por Lucas. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as quais diziam essas coisas aos apóstolos. Lucas 24:10. Então essas mulheres, né, foram também selecionadas por Deus. Ao apóstolo Pedro, esse não tinha como não falar, né? Ele era o líder dos apóstolos, dos 12, pelo menos no início ele era o líder dos apóstolos, e está lá, né? Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Lucas 24:39. Aquele, né, que o negou agora está sendo restaurado. A Cleopas, que segundo Eusébio, um dos historiadores e pai da igreja, chamado pai da igreja dos discípulos velhos, né, lá dos tempos antigos, ele era tio de Jesus, né? Está lá, naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Os 10 apóstolos sem Tomé, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana,
E cerradas as portas, um dos discípulos, com medo dos judeus se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. João 20, 19. E depois ele vai se apresentar, né? O Tomé não estava lá, ele vai se apresentar já com Tomé, então são os 11. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro com eles, Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se-lhe no meio e disse-lhes: paz seja convosco. João 20, 26. Então a gente vê que o corpo da ressurreição, ele passa pela porta, né? Nem precisou abrir. E aí acontece aquele texto, né, em que o Tomé, ele duvida, né, que tem que tocá-la. Depois aos 11 apóstolos no mar de Tiberíades na Galileia, Pedro, Tomé, Natanael, os irmãos Tiago e João, e mais 2 discípulos cujos nomes não foram registrados na Escritura, João 21, 1, 2. Então, Jesus está aí fazendo várias aparições agora, e depois esse texto, né, que muitas pessoas poderiam dizer, a gente já viu pessoas falando isso, né, que era como se fosse hipnotismo. E esse texto, quando ele diz que ele apareceu a uma só vez mais de 500 irmãos, isso mostra realmente que é impossível as pessoas, 500 pessoas, enganar 500 pessoas de uma vez só, né? Então tá lá, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda a maior parte vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. 1 Coríntios 15, 6. Então, vocês imaginam que 500 pessoas foram testemunhas mesmo, né? Deus selecionou também um grupo bem grande para ser testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Os gregos zombavam da ideia de uma ressurreição do corpo, achavam ridícula. Está registrado uma dessas situações lá em Atos 17, 32, quando o apóstolo Paulo estava pregando, né? E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Eles criam que o corpo era uma barreira para a alma imortal. Então, era muito difícil isso, né? Por que o apóstolo Paulo escreveu escolheu essas pessoas, naturalmente, pelo Espírito Santo? O Pedro, por ser mais conhecido e bem respeitado pelos coríntios. Os 12, já incluindo Matias, por serem os discípulos escolhidos de Jesus. E depois ele fala desses 250, mais ou menos, que deviam viver naquela época, dos 500, né? Justamente porque uma multidão que ultrapassava, porque naquela época se exigia um tanto de pessoas como testemunho que fosse válido, né? E eles aí com 250 sobrava, né? E depois Tiago, né, que era meio irmão do Senhor Jesus, já era líder da igreja, a igreja em Jerusalém, e é o autor daquela epístola famosa que nós temos aí na Bíblia, né? Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, em 1 Coríntios 15, 7. Tá aí. Aos 11 também ele apareceu lá, aos 11 lá no monte, Mateus 28, 16 e 17. Os irmãos Pedro e André, os irmãos Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago e Lebeu, chamado Tadeu, e Simão, além de outras pessoas que acabaram duvidando, conforme Mateus 28, 17, a parte B nos ensina. Quer dizer, então a gente vê bastante, e depois, por último, ele vai aparecer aí também no apóstolo Paulo, né? No caminho de Damasco, que os autores aí colocam, datando como mais ou menos 34 depois de Cristo. Quer dizer, entre 1 e 2 anos depois do começo da igreja, o Senhor Jesus, então, aparece ao apóstolo Paulo, né? E por derradeiro, por último, né? De todos me apareceu também a mim como um abortivo. 1 Coríntios 15, 8. Então ele foi selecionado, né? E aquele texto famoso onde ele fala que o Senhor aparece para ele, né? Dura coisa é recalcitrar com o aguilhão, né? Recalcitrar significa confrontar, resistir. E aguilhão era um instrumento longo e pontiagudo usado para espetar os bois quando puxavam um arado. Então o comportamento de Paulo, antes da conversão, é comparado por Jesus como um boi teimoso, né? Ele estava sendo um boi teimoso. E daí depois ele se transforma num verdadeiro instrumento. E também tem 2 anjos, né? O Senhor aparece a 2 anjos, como narra lá no Evangelho de João, né? Então, Aí tem uma outra pergunta. Essas perguntas todas a gente está mostrando pela Escritura justamente porque aqueles que querem desacreditar o Evangelho, desacreditar a palavra de Deus, eles usam essas afirmações. Como saber que foi a aparição real de Jesus e não uma alucinação das pessoas que o amavam tanto? Como que a gente pode ter certeza que não eram as pessoas que o amavam tanto, morreu e continuavam vendo, né? Como muitas pessoas falam, continuam vendo, né? Bom, resposta. Pelo resultado permanente na vida das pessoas que viram Jesus ressuscitado. Qual que é a prova? É o resultado que aconteceu. Como é que você sabe se um remédio é bom? Pelo resultado dele. Ele curou a doença? Ele é bom. Não curou? Não é. Então, a gente sabe que realmente não foi alucinação, foi pela transformação que aconteceu na vida das pessoas. As mulheres que tocaram os pés de Jesus, né? Mateus 28, 9.
E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas chegando abraçaram os seus pés e o adoraram. Mulheres, né, que se transformaram aí. Depois Tomé tocou nas feridas de Jesus. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o peito. Depois disse a Tomé, olha as minhas mãos, chega cá o teu dedo, estende a tua mão e põe-na no meu peito. E não sejas incrédulos, mas fiel, mas crente, né? Vede as minhas mãos. Quer dizer, o Tomé precisou pôr o dedo lá, né? Então, o Senhor Jesus permitiu isso e acabou se tornando um grande sinal aí também, né? Depois, Jesus comeu com os discípulos, né? Está lá em Lucas 24, 42, 43. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Então, para eles verem realmente que ele, apesar do corpo que tinha, ele comia, né? Ele comia normalmente. O seu meu irmão Tiago, né? Ele não acreditava em Jesus, mas quando o viu após a ressurreição, tornou-se uma das colunas da igreja, né? E onde ele escreve a epístola de Tiago, né? E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e a ele a circuncisão, e eles a circuncisão. Então ele coloca lá, vocês vejam que na ordem, Tiago já tem a liderança da igreja lá. Tiago, depois o Pedro e depois o João. E por último vai ficar o João, né? Porque o Tiago e o Pedro vão ser assassinados, né? E o João fica para escrever ainda o Apocalipse, as cartas, né, que ele escreve mais no final da vida. Saulo, perseguidor da igreja, tornou-se o apóstolo Paulo. Eu creio que esse aí é algo das mais poderosas, né, de ver a transformação que Deus pegou esse homem, perseguidor da igreja, era Saulo e vira Paulo. Ele fala, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Realmente o Senhor o pôs, né? A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia porque fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1, 13, 15, né? Esse é um grande exemplo para as nossas vidas, né? Lá está ele com Silas na cadeia. O resultado foi esse, que além de tudo que ele fez, ele deixou aí as suas cartas, né? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então, do Novo Testamento, quase metade é dele. Então, imagina, essa transformação foi realmente marcante e notória, porque esse homem do Senhor, que vaso bendito e abençoado, trabalhou junto com os outros, foi chamado depois, mas ele deu um fruto. Então esse é um exemplo maravilhoso da prova da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? Pedro, que negou Jesus por 3 vezes também, transformou-se em um homem corajoso e também foi uma das 3 colunas da igreja, né? Tiago, Pedro e João. O Pedro também, né? E o galo cantou 2ª vez e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás, e retirando-se dali chorou. E virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes, né? Lucas 22, 61. E Deus transforma esse homem, né? Através da ressurreição, né? Ele vai fazer um sermão maravilhoso e que vai mudar as vidas, né, da igreja realmente, né? E aquele texto que eu estava lendo no começo, né? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, né? A ressurreição, a palavra anastasis, ato de levantar-se, voltar, a colocar-se de pé, uma ressurreição dos mortos. Cristo ressuscitou, e os que morreram em Cristo também serão ressuscitados. Então esse é um artigo de fé insubstituível. Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido para que ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa, nós vamos ter um corpo igual a esse corpo que ele teve após a ressurreição. Breve virá, Jesus vai voltar. E vai ser algo maravilhoso, né? Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Então,
uma mensagem de conforto e de consolo, né? Jesus ressuscitou, aleluia. E lá o apóstolo Paulo escreveu: porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí vai acontecer algo assim, mais ou menos parecido com isso, né? Todos aqueles, né, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, os vivos são transformados e juntos vão subir ao encontro do Senhor, né? Então a ressurreição, seremos arrebatados, esta promessa do Senhor. É por isso que nós continuamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E vamos voltar para cá para a gente terminar a palavra. Para a glória do Senhor. Então, nós temos a mensagem da cruz e a mensagem da ressurreição. Jesus ressuscitou. Essa é o centro da mensagem do Evangelho, porque ela vai mostrar que ele veio cumprir a sua missão, mas a sua missão, primeiro ele paga, está consumado, paga tudo. Mas ao terceiro dia ele ressuscita, fica aqui 40 dias, aí ele ascende aos céus. Quando ele assenta à direita do Pai, ele assume o seu posto, aí a missão está encerrada. O próximo passo é voltar. Mas aí, entre a sua ascensão e o retorno, tem se passado o tempo, e era assim como ele disse. Então ele preparou, ele vai chegar como ladrão. Não se espera quando, ninguém espera, né? Ó, o ladrão vai chegar, o ladrão não marca horário, ó, amanhã, segunda-feira, às 10 da noite, estou indo lá na sua casa roubar. Ele não faz isso, não se vê, então ele preparou isso. Mas a nossa fé é em Jesus Cristo. Cristo e Jesus Cristo ressuscitado. Ele morreu como homem, ressuscitou como homem, ascendeu aos céus e hoje sim, a sua postura, a sua posição como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A mensagem do Evangelho, ela é centralizada, toda a palavra de Deus em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo sendo Deus. Ele morreu e ressuscitou. Ele está à destra do Pai. Ressuscitou ao terceiro dia. Então algumas coisas nós mostramos para ver que, de fato, a transformação da vida das pessoas que creram nele, especialmente aquelas que do seu tempo e no período pós a ressurreição, foi que fez com que a igreja crescesse e transformasse e o Evangelho chegasse. Olha que maravilha! E nós temos essas mensagens até os nossos dias. Os textos que eu li para vocês foram o quê? Escritos por Mateus e João. Eram discípulos diretos de Jesus, fazendo parte dos 12. O Lucas foi discípulo do apóstolo Paulo e o Marcos foi discípulo do apóstolo Pedro. Ele, em determinado momento, ele veio lá, né, ele sai correndo, nu, como ele fala lá, um lençol. O tempo dele chegou, Jesus o converteu. Então esses homens escolhidos, depois o apóstolo Paulo vai escrever 13 epístolas, que vai preencher bastante o Novo Testamento. Pedro escreve 2, João escreve, além do Evangelho, escreve as suas cartas, o Apocalipse, o Tiago também escreveu, quer dizer, Judas, irmão de Jesus, escreve o outro escreve mais uma carta. Então nós vamos ver que todos eles, hoje nós temos esses textos, nós temos a palavra de Deus bonitinha, montada para nós nos deliciarmos e crermos, porque esses homens primeiramente creram e pregaram e morreram por essa fé. Então nós temos uma mensagem hoje, uma mensagem que tem que transformar a nossa vida. O fato do poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus e transformou esses homens. Ora, quem era o apóstolo Paulo? Que tipo de pessoa que era? Era um criminoso, era um homem que perseguia os cristãos, e o Senhor Jesus aparece a ele e diz: Saulo, por que você me persegue? Saulo, Saulo. Quer dizer, ali começa uma nova fase na sua vida, e essa mensagem ele é transformado de tal maneira que se torna, de fato, um dos vasos mais preciosos que o Senhor Jesus já teve na terra. E foi responsável não só
pela disseminação do Evangelho, do Reino de Deus no seu tempo, nas nações, mas também por deixar esses escritos maravilhosos e que nos abençoam até nos nossos dias. Então, meus amados, minhas amadas, vocês que têm acompanhado, nós vivemos tempos difíceis, estamos passando por um tempo, agora nós estamos experimentando um tempo de dificuldade, aquilo que era comum na vida deles, a cada dia você ter risco de vida, hoje nós estamos enfrentando. E que esse tempo que nós estamos passando aqui, esse tempo em que a maioria não está se congregando, alguns já não vinham mesmo, né? Tinha gente que não ficou esse tempo só, que já não vinha se congregando, pior ainda, mas que esse tempo ele tenha produzido em você algo realmente que justifique o poder da ressurreição de Jesus Cristo na sua vida, que você realmente saia melhor, que você se torne um cristão melhor, uma cristã melhor. Essa mensagem da Páscoa, hoje a gente vê, né, Natal virou dia de Papai Noel e Páscoa virou dia de chocolate e de coelhinho da Páscoa. A gente tira justamente as coisas do Senhor Jesus, quer dizer, não, peraí, gente, Natal significa que o Filho de Deus desceu à terra, ele veio e nasceu como homem, e a Páscoa significa que ele foi o Cordeiro, ele deu a vida por nós, ele morreu e ele ressuscitou, ele morre na sexta, ressuscita no domingo. Hoje é só uma lembrança, né? Ele já ressuscitou há muito tempo, só morreu uma vez só, né? Então nós temos que ter essa mensagem, ela deve ser fruto do nosso coração, da nossa mente, porque é isso que nos motiva o quê? A pregar o Evangelho, anunciar, porque uma das coisas que diferenciou a vida dos primeiros cristãos é que todos eles entenderam a mensagem de Jesus. Uma vez que Jesus mudou a vida deles, aonde eles eram empurrados pela perseguição, eles pregavam o Evangelho. E foi lá em Antioquia, que é onde se preservou os principais manuscritos do Novo Testamento grego. Que coisa maravilhosa! Nem a perseguição, os judeus foram perseguidos, destruídos muitas vezes, Jerusalém, Israel, mas eles preservaram os originais do Antigo Testamento. Então, aqueles que estão ligados com o Senhor, a provação ela não piora eles, ela melhora. Ela realmente, tanto que o período da grande tribulação vai ser para dar uma pincelada. Há muitas pessoas que não vão ser salvas nesse tempo, justamente pela incredulidade, pela facilidade, pelo comodismo. As pessoas hoje estão muito acomodadas. A sua vida hoje é só para a vida material, como o apóstolo Paulo fala. Se a nossa vida, se a gente espera em Cristo só para as coisas dessa vida, o que você vai comprar, o que você vai ter, o que você vai viajar, o que você vai fazer. Ele disse assim, olha, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque você vai morrer, pode estar colocando em xeque até mesmo o destino da sua alma, e pior que tudo, vai vazio para outra vida. Porque veja bem, todo mundo está de passagem aqui. Como disse uma vez uma pessoa brincando, mas ele falou uma verdade, ele falou, olha, pastor, a morte, todo mundo está na fila. Você não sabe a ordem, mas todo mundo está na fila. Uma hora vai chegar. Então, nós olhamos que esse tempo que a gente tem aqui deve ser como o Senhor Jesus fez. Ele cumpriu cabalmente cada parte da sua missão, a missão que ele recebeu do Pai. Ele aproveitou todos os instantes, todo o tempo foi aproveitado. Então, observe isso, as pessoas perguntando, você não está cansado no tempo que eu fiquei em casa, que eu fiquei só uma semana, né? Depois voltou a trabalhar, mas você não ficou? Eu falei, olha gente, eu me dediquei tantas coisas de Deus, que para mim o tempo foi pequeno, foi curto até. Então assim, não fiquei enfadado, eu estou em casa, eu me dediquei às coisas do Senhor, e aí foi onde a gente começou também a passar essa mensagem. Eu vi que várias dessas mensagens Deus me restaurou, me fez colocar e estar anunciando. Então esse período de coronavírus, de quarentena, de Covid-19, ele deve ser um tempo para nós estarmos voltados, não apenas nos preocupar, claro, a gente vai tomar os cuidados, como eu tenho falado aqui constantemente, usando a máscara, lavando as mãos, usando gel e tudo isso que tem que ser feito, mas não pode ser só isso, porque isso são coisas dessa vida. Porque há muitas pessoas que estão morrendo, e não estão morrendo só de coronavírus. Tem lugares onde o assassinato continua maior, estão morrendo demais, quer dizer, de todo jeito está morrendo. Agora, a pergunta é, do que estão levando para depois? Ou, melhor dizendo, para onde é que as suas almas estão indo? Essa é a questão. E como nós estamos saindo desta vida? A gente já veio para cá, a gente não estava aqui, nascemos. Todo mundo sabe o dia que nasceu. A gente tem 2 dias, né, de aniversário. Quando você nasceu e quando você nasceu de novo. Se você não crê em Jesus ainda, não mudou a sua vida ainda, então você não nasceu, só tem mesmo um nascimento. Mas a questão aqui, morte
vai chegar também, para um como para outro. A questão é para onde nós vamos. Aonde vai a nossa alma? Qual é o destino que nós escolhemos? E as pessoas estão, todos nós, vivemos em função daquilo que nós escolhemos. Existem muitas pessoas que vêm falar comigo, estão revoltadas com Deus. Porque Deus é isso, Deus não ouve, Deus esqueceu, Deus abandonou. Eu falo, me diga uma coisa, qual a escolha da sua vida você incluiu Deus em primeiro lugar? E uma vez, uma irmã escreveu, eu me lembro, logo que eu comecei a mexer com internet e com rede social, e ela pediu uma ajuda para mim, disse, pastor, tem um ateu que mandou essa mensagem para mim. Então ele estava acusando Deus, as nações que estão passando fome. E eu falei para ela, então você vai fazer essa pergunta para ele, aguarde ele responder. Cita para mim qual nação que obedece a palavra de Deus, que obedece o evangelho e que está nessa miséria. Cita para mim uma nação onde ela é realmente do Senhor. Você não vai encontrar. Então, é fácil jogar a culpa em Deus. Deus nos deu um dom precioso. Quando Ele nos deu a vida, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E, entre outras coisas, Ele nos deu um dom chamado livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer. Você escolhe o que vai estudar, a sua profissão. Você escolhe com quem vai se casar, se não vai se casar. Você escolhe tudo. E você escolhe se vai obedecer e crer no Evangelho de Jesus Cristo ou não. Então não adianta. Quando nós fazemos as escolhas, vem as consequências. Não tem jeito. Isso acontece com todos. Então é isso que nós temos que ter em mente. Que nós fazemos escolhas. O Senhor Jesus veio aqui. Ele chamou pessoas e essas pessoas aceitaram o desafio, tiveram que deixar todas as coisas e foram servi-lo. Então, que você também possa guardar dessa mensagem que todos nós fazemos escolhas. Nós vamos fazer um encerramento agradecendo a Deus e eu quero dar a bênção apostólica. Pai Celestial, eu te agradeço todo esse privilégio. Nesse tempo que temos passado, Senhor, de quarentena, não apenas focado em coronavírus e Covid-19 e essas coisas, mas focado que esse é um tempo que o Senhor nos dá, a sua igreja como as pessoas que não te conhecem, ao povo que muitos estão desviados, já estavam desviados, talvez agora pioraram, mas muitos com certeza vão aproveitar esse tempo para melhorar. Que o Senhor possa ter usado não somente a minha mensagem, mas todos aqueles que realmente pregam o teu evangelho em todas as nações, que essas mensagens cheguem ao alcance de todos, e todos possam estar meditando, e possam sair melhores, e possam sair muito mais fiéis, porque a tua palavra nos diz que o homem fiel será coberto de bênçãos, que o Senhor possa estar abençoando, especialmente com riquezas espirituais. Receba a bênção do Senhor. E você pode estar aí dizendo, eu recebo, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, eu recebo. E o amor de Deus, eu recebo. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Eu recebo. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu recebo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Eu também recebo. E tenha misericórdia de ti. Eu recebo. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. Eu recebo. E te dê a paz. Que eu também recebo. Eu te agradeço mais uma vez por você nos permitir entrar no seu lar, na sua vida, trazendo essa mensagem, louvando a Deus. Que oro a Deus para que essa mensagem possa ter trazido frutos na sua vida e venha trazer mais. Fica com Deus, tenha uma noite abençoada. E amanhã aqueles que vão trabalhar estejam debaixo da bênção do Senhor, da proteção do Senhor, especialmente aqueles que trabalham com saúde, os policiais militares. E também aqueles que vão ficar em casa, que aproveitem para estar refletindo na palavra de Deus, quem sabe ouvindo de novo essa mensagem, estar consultando os textos. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém.